Alô pessoal, essa é uma placa-fonte da TV PL 43F4000, TV de plasma. Inclusive essa televisão 43F4000 foi muito vendida no mercado, né? Para vocês, nossos colegas aí da eletrônica, sabe que tem muito aparelho desse no mercado e essa fonte ela dá muito defeito, né? Pelo fato de ser uma fonte conhecida, já tem alguns defeitos característicos dela, né, que todos nós conhecemos, mas vamos ver o que a gente consegue passar para vocês de uma forma prática. Tá legal, pessoal? Quem está falando aqui é Hiro Ezugi. Se você não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreve em nosso canal, aperta lá o sininho lá para quando tiver um novo conteúdo, vocês também possam receber. Tá legal, pessoal? Então vamos lá. Essa placa-fonte, ela costuma dar alguns problemas característicos dela que todos nós conhecemos. Mas antes disso, vamos ver se a gente consegue localizar as peças, os componentes principais dela. Então vamos lá. Essa parte aqui é a placa, é o circuitinho aqui do PFC, onde nós temos aquele capacitor de 400 volts, né? Temos aqui os transistores e temos os diodos aqui que formam o PFC. Tá legal, pessoal? Essa parte aqui já compõe da placa que faz a fonte principal, que energiza lá os 5 volts e os 15 volts, tá bom? E esse outro transformador aqui é onde faz a linha do VS e do VA. Então vamos lá. Vamos aproveitar que já está desse lado aqui. A gente sabe que esse capacitor aqui dá muito mau contato. Os capacitorzinhos azuis tem que ser sempre ressoldado porque realmente dá muito mau contato. Esse é um defeito clássico dessa televisão. Todos nós já conhecemos ela. Para quem já conhece esse aparelho, todo mundo já sabe, né? E agora nós vamos lá virar a placa. Beleza? Ver se está dando para ver legal aí. E vamos lá. Essa parte aqui, esse seizinho aqui, é o seizinho Micom, é o MCV14. Ele é um microcontrolador, tá? Então o que acontece? Não adianta, se você tiver com defeito nesse micro, o que é muito difícil dele dar defeito, tá bom? Você não pode simplesmente achar um outro igual e colocar no lugar, porque ele tem um software interno que só serve para esse modelo 43F4000. Se você achar um outro fisicamente exatamente igual, com a mesma numeração, mas for um modelo diferente, de uma televisão com modelo diferente, com certeza você vai ter problema. Tá legal? Aqui tem uns inputs e tem uns outputs e ele vem exatamente alguns comandos específicos aqui nesse conectorzinho aqui, tá? E vamos lá. Além dessa parte do microcontrolador, opa, deu um bugzinho aqui. Além dessa parte aqui do microcontrolador, nós temos aqui a parte dos ESUs, que é composto por esses dois IGBTs, que é o FGD 4536, que ele dá muito problema, tá, pessoal? E esses dois RJP30H1, que ele também dá bastante problema. Geralmente, quando leva o 4536, costuma levar também o 30H1. Que mais que a gente pode falar? Essa TV aqui, essa placa-fonte aqui, a primeira coisa que nós temos que medir, que é um defeito característico que dá nessa televisão, é que às vezes liga, às vezes não liga. De repente ela para tudo. A primeira coisa que você tem que monitorar aqui é os 5 volts da fonte principal, tá? E ele se chama A5 volts, que vem nessa conexão aqui. Se eu não me engano, aqui agora não vai dar para te falar qual é o pino correto, mas se você ver no layout é o A5 volts. A primeira coisa que você tem que fazer é monitorar esses 5 volts. E esse exatamente é um defeito característico dela. Esses 5 volts que vem aqui, ele fica variando. 2 volts, 3 volts, 4 volts, ele volta de novo para 2 volts, vai lá para 5 volts. Enquanto essa tensão estiver variando aqui, você não vai conseguir ligar essa televisão. Tá legal? E o que faz exatamente isso? Pode ser tanto aqui no secundário quanto no primário. Então aqui nesse pino 3, desse Micomzinho aqui, desse MCV14, no pino 3, se você ver direitinho, tem um pino ali que se chama ACDET, tá? Esse ACDET no pino 3, ele tem que ter exatamente 0 volts. Se você tiver uma tensão diferente no pino 3 de 0 volts, ele não dá passagem para o output.
ele trava, é uma proteção interna que tem nele, tá? Tentei achar o datasheet dele, mas não consegui, mas pela prática é isso aí. Então no pino 3 dele ele tem que ter 0 volt e ele fica variando. Então o que acontece? Para você saber se o defeito está no secundário ou se o defeito está no primário, tem uma dica muito quente aqui. De acordo com o que a gente vai falando, a gente vai passando algumas dicas que a gente, que a gente vai se lembrando, tá? Esse pino 3 aqui, ela vem exatamente nesse fotoacoplador, tá? Então o que acontece? O pino 1 e o pino 2 está no primário, o pino 3 e o pino 4 está no secundário. Se o pino 1 e o pino 2 está no primário, significa que o LED emissor de luz ele vem do primário. Então tem um macetezinho aqui. O que você faz? Mediu aqui no pino 3, está diferente de 0, você vem aqui, coloca o multiteste no pino do A5 volts, que ele tem que ter os 5 volts, com referência ao terra, correto? Você tem que medir aqui 5 volts. Se essa tensão estiver variando, o que você pode fazer? Você vem aqui, fecha um curto no pino 1 e o 2, você vai cortar esse fotoacoplador. No momento em que você cortar esse fotoacoplador e essa tensão de 5 volts aqui subir, significa que o defeito está no secundário. Porque ele funciona exatamente assim. Se esse fotoacoplador estiver cortado, ele não emite luz e ele dá passagem dos 5 volts. Se esse fotoacoplador estiver funcionando, ele vai emitir luz e vai desarmar a proteção. Então esse é um dos defeitos característicos dele, tá? E vou passar mais uma outra dica muito quente aqui. Olha só, se ele tiver exatamente nessa situação, variando 5 volts, você fecha o curto aqui no pino 1 e o 2 e ele sobe 5 volts, você pode correr que existe uma malha resistiva. Existe uma malha resistiva por aqui, correto? Em que aquela cola, ela começa a criar uma resistência e deixa instável, tá? O mesmo defeito que acontece com essa outra malha resistiva que nós temos aqui, logo na entrada. Vamos procurar ele aqui, olha. Vamos lá, nós temos aqui, são esses resistores. Esses resistores aqui, olha só, pessoal. Esses resistores aqui também dá muito problema. Já não tem nada a ver com os 5 volts, tá? Esses resistores aqui, ele recebe uma tensão e ele vai lá para o FB do circuito integrado do PFC. Então, o que acontece? Ele dá muito problema. Essas colas aqui, elas começam a conduzir, tá? E ele dá uma falsa tensão, uma tensão errada lá, e ela também entra em proteção, tá? Mas só que isso aqui é no caso do PFC, tá legal? Então como é que você faz aqui? Não adianta você simplesmente pegar e medir o resistor. Você tem que tirar o resistor, tem que limpar, tirar aquela cola e colocar no lugar. Então são dois efeitos característicos que tem nessa televisão, tá? Que são esses resistores aqui, essa malha resistiva aqui que trabalha no PFC e essa malha resistiva aqui, deixa eu verificar aqui certinho, e essa malha resistiva aqui, que ela também dá esse problema e fica variando os 5 volts ali. Enquanto você não tiver os 5 volts cravado ali, você não consegue acionar o PFC e, consequentemente, você não consegue acionar as outras fontes porque ele fica entrando em proteção. Uma outra dica muito legal aqui, que nesse Micon aqui, pino 11, 12 e 13, é para vocês anotarem, tá? Pino 11, 12 e 13, ele tem que ter mais ou menos de 1,5 a 3 volts. Se ele ficar fora disso, ele também desarma, ele costuma a desarmar. Esse outro defeito também, que os 5 volts fica variando, tá? Além dessa malha resistiva que costuma dar problema, pode ser um desses transistores aqui em fuga. A gente já pegou esse defeito também. Tá legal? Então vamos ver o que mais que a gente pode estar conversando. Aquele capacitorzinho azul, que ele dá bastante problema, né? Essa dicasinha aqui de você fechar o pino 1 e o 2 do fotoacoplador para você determinar onde está o defeito, se o defeito está lá no primário ou se o defeito está no secundário. Uma vez feito isso,
O standby dele, o PS-ON, ele funciona com nível baixo. Então o que você tem que fazer? Se você quiser testar a fonte isoladamente da televisão, partindo do princípio que você tem os 5 volts, você tem que acionar a fonte isoladamente. Como é que a gente aciona ela? Né? Você aterra o PS-ON, tá? E esses últimos 6 pinos aqui, que é o VS, ON, deixa eu verificar aqui uma outra placa, para ver se eu consigo dizer para vocês exatamente quais são as pinagens. Filmagem ao vivo é isso aí mesmo, tá, pessoal? Às vezes a gente se confunde aí, tá? Então vamos lá. Peguei uma outra placa aqui onde eu posso estar visualizando, tá, beleza? O PS-ON aí, ele tá no pino 15, tá? Que é o pino que você tem que aterrar ele para que ela possa armar. E se você quiser armar o VS-ON, é o pino, o DRV Reset, que é o pino 2, pino 4, pino 6, pino 1, pino 3 e pino 5, você junta todos eles, jampeia eles e joga 5 volts. O que vai acontecer? Quando você unir todos esses pinos, ele vai armar o VS-ON. Tá? Aí o VS é uma tensão de 205 volts, o VA é uma tensão de mais ou menos 55 a 60 volts. Mas o que você tem que fazer? Você tem que colocar uma carga para que você possa realmente saber se essa fonte está... Então, pessoal, para a gente saber se realmente o VS está funcionando ou não, você tem que colocar a carga, tá? Como é que é a carga? Já que é em média de 200 volts, eu costumo usar o seguinte, pessoal. Eu costumo usar essa lâmpada aqui, olha. É uma lâmpada de 150 watts, 220 volts. Você vai colocar um lado dela ao terra e o outro lado no VS. O que vai acontecer? Essa lâmpada vai ter que acender. Ela acendendo, você medindo lá, continuar com 200 volts, significa que essa fonte está funcionando com carga normalmente. Inclusive, pessoal, toda fonte chaveada, para que a gente possa trabalhar, nós temos que trabalhar ela com carga, seja ela qual for. Por quê? Porque o sistema das fontes chaveadas é o seguinte: se você trabalha sem carga, a frequência dela diminui. Por quê? Porque ele não vai ficar saturando os transistores direto se ele está sem carga. Então, é aconselhável de toda fonte chaveada, independente se é de TV de plasma, se é de TV de LED, a gente trabalhar com carga. Mas isso aí vai ser um outro dia, um outro conteúdo que a gente vai fazer. Então, eu acho que eu disse o basicão aqui, né? A respeito dessa 43F4000. Os defeitos principais dela que dão, né? Que são os IGBTs, né? Da linha ali da Z, né? Aquele monitoramento que nós temos que fazer dos 5 volts, né? O chaveamento que a gente pode fazer ali no fotoacoplador para saber se o defeito está no primário ou no secundário. Aqueles resistores, aquelas malhas resistivas, né? Que vai direto para o feedback do PFC. Eles costumam dar problema de resistência, ele cria resistência devido à cola. E também aquela outra malhazinha resistiva que faz o 5 volts ficar variando. Tá legal, pessoal? Então, por hoje é só. Hiro Ezug, da loja Time Music.